Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do MGF, como é que vocês estão? O vídeo de hoje vai tratar de eventos bastante antigos e de informações bastante específicas sobre um tema que eu, na verdade, fiquei surpreso quando eu constatei que eu ainda não tinha coberto em um vídeo próprio, porque, pelo menos na minha visão, é um dos temas mais cruciais para o entendimento das Crônicas de Gelo e Fogo como um todo. No vídeo de hoje nós vamos falar tudo a respeito da história, dos costumes, da realidade antiga e atual, de algumas peculiaridades e de algumas informações sobre o grupo humano chamado de Primeiros Homens. Simplesmente Primeiros Homens, por terem sido os primeiros seres humanos a surgirem em Westeros. E que são famosamente os ancestrais da casa Stark e da grande maioria dos nortenhos. Por isso seus costumes ainda são muito fortes nessa região que muita gente gosta, inclusive. Tem muita gente que gosta dos Stark, muita gente que gosta do norte. E é dos primeiros homens que vem a maioria dos traços culturais mais relevantes dos Stark e da região que eles controlam. Mas antes eu preciso dizer que o vídeo de hoje está leve com relação a spoilers, porque eu não entrei no enredo das crônicas, nem de Fogo e Sangue, eu falei de informações de história antiga. Então eu só recomendo cautelar para as pessoas que gostariam de ler por elas mesmas a história antiga dos primeiros homens e as informações que existem no mundo de Gelo e Fogo, por exemplo. Mas quem não se importar com isso pode só conferir o vídeo aqui e vai saber da maior parte do que há para se saber sobre esse povo. Também peço a todos, como sempre, que curtam o vídeo, se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos, compartilhem o material com os amigos e considerem contribuir diretamente com o meu trabalho aqui através do Pix, que é sempre a melhor opção por ser direto, do botão Valeu Demais ou do Clube de Membros. Também peço a todos que deem uma olhadinha aqui embaixo na descrição do vídeo, os links de produtos afiliados do canal da Amazon, pois comprando através de qualquer um deles vocês estão me ajudando sem nenhum custo adicional. Com tudo isso dito e fora do caminho, agora nós podemos começar a falar a respeito da história, dos costumes e dos traços mais marcantes dos primeiros homens, o primeiro grupo humano a atingir as terras do Poente. Ninguém sabe dizer ao certo onde ou quando aqueles grupos humanos que viriam a se tornar conhecidos em Westeros como os primeiros homens se originaram, pois eles obviamente não nos deixaram registros escritos na aurora de seus dias, embora saiba-se que eles são oriundos de algum local no coração do grande continente de Essos, que é tido até os dias de hoje pelos mestres da Cidadela como o berço da humanidade, o continente que gestou as primeiras grandes civilizações do mundo, como Sarnor, Gis e o Império da Alvorada. A especulação mais popular entre os eruditos é a de que os primeiros homens teriam se originado nas estepes centrais do continente, em algum local do que é hoje conhecido como o Mar Dothraki. Embora não possamos dizer ao certo em qual porção desse grande mar eles teriam surgido, não sejamos capazes de localizar resquícios de seus assentamentos primitivos, e nem possamos dizer com precisão por quais motivos eles abandonaram suas terras originais, fossem onde fossem. O que podemos afirmar com certeza é que, entre 12.000 e 8.000 anos antes do desembarque de Aegon Targaryen em Westeros, os primeiros homens de fato se movimentaram, deixando para trás o grande continente e rumando em grandes colunas em direção ao oeste, onde se depararam com um istmo de terra que nos dias atuais já não existe mais, o assim chamado Braço de Dorne, e o percorreram até encontrarem um local vasto e novo, previamente desabitado por seres humanos, um local que eles poderiam tornar em seu novo lar e que ficaria conhecido no futuro como Westeros. Se os primeiros homens vinham migrando até essa porção tão distante do mundo motivados por agruras em sua terra natal, como fome e peste, se vinham sendo perseguidos ou enxotados por algum outro grupo maior ou mais poderoso que os perseguia ou que os expulsava, ou se eram motivados pelo puro senso de aventura e pelo zelo colonizatório, não sabemos dizer. Mas seja pelo motivo que for, daquele momento em diante, iniciou-se a presença dos seres humanos em Westeros, começando pelo árido rincão de terras do sul que, no futuro, seria Dorne, o local que tocava Essos através do braço que levaria o nome do Principado, e foi justamente por conta do fato de eles terem sido os primeiros humanos em Westeros que até os dias atuais nós os chamamos de Primeiros Homens. Pois se esse grupo humano tinha algum outro nome que usava para se referir a si mesmo, nós simplesmente não sabemos. Ele teria se perdido nas brumas do tempo. Existe aí inclusive uma primeira pequena divergência sobre quem estaria liderando essa primeira coluna de primeiros homens ao novo continente.
Segundo as lendas que ainda circulam nos dias de hoje no norte, os humanos vinham sendo liderados pela figura do Primeiro Rei, um ser lendário do qual pouco e ainda menos se sabe, a parte de sua elevação tumular se encontrar hoje em algum local nos arredores de Vila Acidentada, os domínios da Casa Dustin, no próprio norte, e que teria sido o primeiro governante unificado de todos os primeiros homens. Já de acordo com algumas lendas que circulam na região da Campina, a figura responsável por liderar essa marcha teria sido o lendário Garth Mão Verde, o primeiro rei jardineiro, um ser de características semidivinas que era responsável por uma afamada prosperidade e fertilidade que seria, segundo o que se diz, o ancestral de quase todas as grandes casas nobres da Campina, e o ancestral maior da antiga Casa Real Gardner, fundada por um de seus filhos. Seja como for, após seu cruzamento pelo braço, os humanos começaram a se espalhar pelo novo continente, se aproveitando do fato de que haviam terras de todos os tipos de compleição prontas para serem ocupadas sem nenhum tipo de luta, já que não haviam outros humanos à vista. Mas como veremos um pouco mais adiante, isso não está exatamente correto, pois lutas não faltarão na trajetória desses humanos no continente. Quando os grupos mais avançados de primeiros homens chegaram a uma porção do que é hoje a costa das terras fluviais, eles avistaram ao longe ilhas pedregosas nunca antes acessadas, e sendo naturalmente curiosos, como todos os humanos são, esses intrépidos exploradores, que não tinham tanto pavor dos mares quanto seus pares, teriam se arriscado em rudimentares barcos de madeira por sobre as águas frias e tormentosas do que é hoje a Baía dos Homens de Ferro, e teriam atingido o arquipélago das Ilhas de Ferro, ao menos de acordo com o entendimento dos eruditos, que se opõem de forma veemente a explicação tradicional dos próprios nascidos no ferro sobre sua origem, segundo a qual teriam descendido de um povo humanoide aquático misterioso vindo das profundezas do mar circundante, e que portanto seria chamado simplesmente de Os Profundos, que seriam filhos de seu deus afogado. No entanto, os mestres fazem aí uma concessão às velhas lendas. Segundo o que se registra, teria sido na costa da ilha de Velha Wick, que adquiriria um significado histórico, cultural e religioso imenso para os ilhéus no futuro, que tais pioneiros entre os primeiros homens teriam localizado a cadeira de pedra do mar, símbolo máximo do poder nas ilhas, já esculpida e assentada sobre as areias, tal qual uma dádiva ou um sinal do deus afogado, para que aquela ilha sagrada fosse devidamente ocupada e respeitada. Se essa parte da história é ou não real, não sabemos dizer ao certo, mas no caso de ser, poderia apontar algumas hipóteses diferentes, que vão desde o fantástico, como a real existência do deus afogado, hipótese que é obviamente descartada na cidadela, à presença anterior de alguma outra civilização humana nessas paragens, pois a cadeira de pedra do mar, como sabemos, é composta do mesmo tipo de pedra negra oleosa que constitui outros tantos marcos e artefatos em diferentes cantos do mundo, o que sugeriria uma possível origem comum com eles, mas os temas da pedra negra oleosa e desses mistérios dos dias antigos será coberto outro dia em um outro vídeo. No continente em si, os primeiros homens não chegaram a topar com cadeiras ornadas como aquela, mas em compensação, ao longo de sua exploração gradual, em especial depois que chegaram aos limites físicos de Dorne, representados pela alta cadeia das Montanhas Vermelhas, e emergiram de seus passos altos nas terras da Campina do outro lado, os humanos se depararam com dois grupos curiosos, que eram a prova cabal de que, ao contrário do que vinham imaginando até então, aquelas terras do oeste não eram completamente livres, pois não estavam totalmente desprovidas de vida inteligente. Os humanos os denominaram como as raças antigas, pois eles se encontravam ali antes mesmo deles, e estes foram nomeados individualmente como os gigantes, por motivos óbvios, já que contavam com alturas que podiam beirar os 4 metros, e os pequenos filhos da floresta, baixos e esguios seres de pele verde acinzentada e com curiosos olhos grandes e expressivos, que assim foram denominados por não serem mais altos do que crianças entre os primeiros homens, embora fossem claramente muito mais sábios do que pareciam a princípio. Em seu próprio idioma, os filhos se chamavam de algo que pode ser traduzido como aqueles que cantam a canção da terra, mas os primeiros homens obviamente não tinham como saber disso, pois o idioma verdadeiro que os filhos falavam soava absolutamente incompreensível para eles, tal como o idioma antigo que os próprios primeiros homens haviam trazido consigo desde Essos soava aos filhos e aos gigantes. Esses primeiros encontros entre as raças foram até pacíficos, mais marcados pela curiosidade do que por qualquer sentimento negativo. Mas é fato que, onde existem estranhamentos e onde a comunicação clara não é possível, os problemas e os desentendimentos podem logo emergir, e nesse caso não foi diferente. Os primeiros homens haviam trazido consigo de Essos sua cultura, seu idioma e seus deuses agora desconhecidos, mas também haviam trazido mais algumas outras coisas, artefatos estes que os filhos e os gigantes desconheciam.
Vastos escudos de couro costurado, enormes bestas de 4 patas que eram capazes de correr como o vento, legítimos seres do inferno também de 4 patas que produziam terríveis sons guturais, uma referência aos cavalos e cães respectivamente, criaturas que eram previamente desconhecidas no continente, e é claro, o mais importante de tudo, uma miríade de facas, facões, machados, espadas curtas e longas, lanças e outras tantas lâminas feitas a partir de um material completamente impensável para as raças originais, o bronze, uma liga metálica feita a partir da mistura do cobre e do estanho, que os primeiros homens haviam aprendido a fazer ainda em Essos, embora não se saiba se aprenderam de forma independente ou se tiveram uma pequena ajuda de algum outro povo ou civilização. O fato era que aquelas armas dos primeiros homens, ainda que pareçam ser rudimentares em termos dos dias atuais, quando o aço é rei, eram muito superiores a qualquer tipo de armamento que as raças antigas tinham ao seu dispor, fossem as armas de madeira, osso, pedra e obsidiana dos filhos ou os grandes porretes feitos a partir de ramos de árvores dos gigantes. Por isso, quando as hostilidades invariavelmente se iniciaram entre as raças, presumivelmente por discordâncias quanto a questões de domínio sobre aquelas terras, por desentendimentos culturais ou linguísticos ou, talvez, devido à tendência rapidamente adquirida pelos primeiros homens de incendiarem os represeiros cultuados pelos filhos, que eram blasfemos na visão dos humanos, as armas e as cotas de bronze dos primeiros homens foram simplesmente avassaladoras contra o armamento primitivo dos filhos e dos gigantes. E apesar da clara vantagem física detida por estes, que eram fisicamente muito maiores, eles estavam em pequeno número, tal como os filhos, pois de acordo com o que os próprios cantores revelariam mais tarde aos primeiros homens, os deuses antigos os haviam criado em números pequenos de forma intencional, para não causar desequilíbrios no mundo e para não consumir demais os recursos naturais. Bom, os humanos não estavam em pequenos números, e mais chegavam a cada dia, semana, mês e ano, através do braço de Dorn, o que me leva pessoalmente a especular que sua motivação fosse mesmo a busca por novas terras para colonizar, o que explicaria esse fluxo interminável vindo do velho continente. E diante dessa combinação de números maiores e armamento superior, as primeiras guerras entre os humanos e os filhos foram largamente vitórias acachapantes para os humanos, que começaram a eliminar filhos e gigantes em grandes números e a expulsar e pressionar para longe aqueles que não matavam, ocupando cada vez mais terras e passando as árvores coração pela tocha e pelo machado no processo. Os filhos eram naturalmente inferiores em porte físico e em tecnologia bélica, mas ainda assim, eles possuíam, além do conhecimento muito superior do terreno de luta, uma outra vantagem estratégica: sua magia. Como uma raça ligada às forças da natureza, os filhos eram poderosos nessas artes mágicas, e empregavam ostensivamente seus magos, os chamados Videntes Verdes, em esforços para manipular o mundo natural a seu favor, em uma tentativa cada vez mais desesperada de deter e, talvez, derrotar os primeiros homens. Eles lançavam mão de magia de água, pedra, rocha e solo, além de manipular as forças naturais de outras maneiras, como através de seus wargs, que eram capazes de transferir sua própria alma e sua consciência entre seus corpos originais e os corpos de criaturas selvagens, e por isso, os primeiros homens se viam frequentemente sob ataque não apenas de pequenos humanoides com lanças de madeira com as pontas endurecidas pelo fogo, mas sim de ursos, lobos, falcões, águias, gatos das sombras e outras tantas criaturas selvagens formidáveis, que eram habitadas naquele momento pelos wargs a serviço da causa dos filhos. Os filhos também lançavam mão de artes de seus dançarinos das matas, os caçadores entre os seus, que empregavam todos os seus conhecimentos furtivos e de técnicas para rastreamento e abate nas florestas para empreender esforços de guerrilha contra um inimigo tecnologicamente superior e maior em números, usando as chamadas artes da árvore e da folha contra os humanos, com resultados lamentavelmente ineficientes. No fim das contas, o porte físico, a tecnologia superior e os números cada vez maiores dos primeiros homens sempre pesavam a balança para o seu lado, e os filhos se viam sempre, no fim, batendo em retirada, seja para porções mais a norte no território, onde haviam poucos ou nenhum humano, ou para locais isolados nos fundos das florestas, nas profundezas de cavernas ou em suas famosas aldeias ocultas entre as copas das árvores, locais em que os humanos simplesmente não tinham condições de encontrá-los para continuar sua caçada. Com o passar do tempo, no entanto, as técnicas mágicas dos filhos começaram a preocupar os humanos, mesmo que estes ainda saíssem vitoriosos. E isso os levou não apenas a queimar represeiros por uma questão de ultraje religioso, mas também por um motivo estratégico. A crença entre os homens era de que os Videntes Verdes conseguiam, de alguma forma, enxergar o mundo através dos olhos de suas árvores coração, como se emprestassem a visão de seus deuses antigos, e por isso, eles eram capazes de detectar com maior facilidade os movimentos dos exércitos de primeiros homens, o que lhes conferia uma vantagem estratégica e, ao mesmo tempo, colocava os soldados humanos em maior risco.
Assim, os humanos passaram a derrubar essas árvores para negar aos filhos esse dom. Com o passar do tempo, a guerra continuou indo mal para as raças antigas, e os humanos chegavam em números cada vez maiores via Braço de Dorne, engrossando suas fileiras de guerreiros e tornando as perspectivas de vitórias para os filhos cada vez mais escassas. Por isso, de acordo com as lendas, em um determinado momento no tempo, os filhos reuniram de maneira desesperada um grande número de seus videntes verdes em um local muito especial para sua fé, a Ilha das Faces, um pequeno corpo d'água localizado quase no exato centro do grande lago Olho de Deus, e uma porção de terra consagrada aos seus deuses, embora alguns especulem que o local real possa ter sido na verdade o Fosso Cailin, mais a norte, uma fortaleza ancestral cujos construtores originais são hoje desconhecidos, e nesse local, seja qual tenha sido, os magos se puseram a trabalhar, reunindo seus poderes para conjurar uma poderosa onda gigantesca a surgir a partir do que viria a ser mais tarde o Mar Estreito, com um único objetivo: deter o avanço dos humanos. Os videntes e os demais filhos sabiam bem que aqueles homens não eram um povo naval e que sua grande maioria temia as águas do mar, e por isso, sua ideia era de que, se destruíssem o Istmo do Braço, isso cessaria as ondas migratórias vindas de Essos, o que faria com que a missão de lidar com os humanos que já se encontravam em Westeros fosse, ao menos, menos difícil, pois se tornaria absolutamente impossível caso os humanos não fossem detidos em sua migração, já que seus números aumentariam demais. A onda ficou conhecida pela história como o Martelo das Águas, e de fato, ela conseguiu seu intuito, destruir o Braço de Dorne, que desde então passou a ser conhecido como o Braço Partido, dando origem ao arquipélago que ficaria mais tarde conhecido como os Degraus. Mas esse esforço foi em vão e tarde demais. O número de primeiros homens que já haviam empreendido a travessia e que já se encontravam em Westeros então era simplesmente grande demais. E além disso, eles já haviam tido tempo de estabelecer reinos, aldeias e clãs em diversos pontos do continente, o que significava dizer que não só seu número inicial era alto, mas que também aumentaria ainda mais com o passar das décadas com ou sem Braço de Dorne, pois naturalmente essas comunidades gerariam descendência em breve. O esforço dos videntes verdes ali naquele dia foi louvável, e o resultado visual foi impressionante, modificando a própria face do mundo, mas no fim das contas, o resultado prático foi pequeno. Os humanos continuavam sendo uma ameaça existencial aos filhos. Um outro efeito prático decorrido desse esforço dos videntes para deter seus inimigos foi a criação dos Pântanos do Gargalo, que se localizam hoje justamente em torno de Fosso Cailin, pois dizia-se que, ao verem que a quebra do braço não havia alcançado seu objetivo total, os filhos se desesperaram ainda mais e imaginaram que poderiam repetir a dose em uma escala menor, para pelo menos transformar o território do norte em uma ilha isolada do restante de Westeros, deixando tudo ao sul para os humanos, mas conservando ao menos aquela porção gelada de terra. Mas por algum motivo, a magia empregada ali não foi tão eficiente quanto havia sido no Mar Estreito, e ao invés de separarem por completo as duas partes, eles apenas conseguiram criar com seus esforços um enorme campo alagado, que se converteria com o passar dos milênios nos soturnos pântanos perigosos que conhecemos até os dias de hoje. Com o passar dos anos e séculos de guerra, a tendência que expliquei ao longo do vídeo se manteve. Os seres humanos colecionavam vitórias e os filhos e os gigantes recuavam cada vez mais e mais. Mas apesar disso, não se pode dizer que os primeiros homens vinham alcançando todos os seus objetivos, pois ainda que fossem capazes de derrotar os filhos em batalha após batalha, eles não eram capazes de exterminá-los por completo, pois graças às suas artes mágicas e ao seu conhecimento e afinidade inigualáveis com o meio ambiente de Westeros, os filhos sempre conseguiam recuar mais para locais difíceis de acessar onde os humanos não podiam persegui-los, de modo que nunca podiam ser totalmente derrotados e seguiam sempre resistindo como podiam. Essa situação, naturalmente, descambou em um impasse e aquela guerra exaustiva parecia nunca ir para lugar nenhum. Claramente, algo tinha que ser feito, e graças aos membros mais sábios de ambas as raças, os videntes verdes dos filhos e os chefes de clãs, os reis e os eruditos dos primeiros homens, algo de fato foi arranjado. Tudo aconteceu há cerca de 10.000 anos, ou talvez um pouco mais, na mesma Ilha das Caras em que, supostamente, os Filhos Mágicos haviam se reunido para tentar parar o avanço dos primeiros homens, mas dessa vez eles não estavam ali para promover a guerra, e sim para negociar a paz.
Os mais sábios entre humanos e filhos se reuniram sob a sombra dos represeiros sagrados, e ali eles deliberaram longamente, discutindo prós e contras, pontos a favor de cada raça e as demandas de cada grupo, e o resultado de seus esforços e de seu entendimento final ficou conhecido tão somente como o Pacto, o acordo derradeiro entre as raças, que delimitaria aquilo que caberia a cada uma delas daquele momento em diante e, esperava-se, selaria a paz definitiva entre humanos, filhos e mesmo os gigantes, ainda que estes não tivessem participado diretamente das negociações. Ficou determinado que, enquanto os seres humanos manteriam o controle sobre as campinas, os vales e os planaltos de montanha, as praias, os locais descampados e os altos dos montes, os filhos reteriam seu controle ancestral sobre as profundezas das matas, das cavernas e dos locais mais isolados, especialmente a norte, e dessa forma, a terra de Westeros seria distribuída, com os gigantes tendo direito à livre circulação no território dos filhos, embora não se saiba se ainda se aventurassem nas terras controladas por humanos. Para celebrar o acordo e, ao mesmo tempo, para permitir que os deuses antigos fossem testemunhas oculares do pacto, faces foram esculpidas nos represeiros da ilha, dando a ela seu nome, e a Sagrada Ordem dos Homens Verdes foi criada para proteger essa porção tão importante do legado histórico do continente por toda a eternidade. Como parte do acordo, inclusive, os primeiros homens se comprometeram não apenas a cessar sua destruição dos represeiros, em um esforço para tentar erradicar a fé nos deuses antigos, mas a ir ainda muito mais além, deixando de lado voluntariamente os deuses que haviam trazido consigo desde Essos, em favor da conversão à fé nos deuses antigos de Westeros, os deuses da natureza, que haviam, de acordo com o entendimento dos filhos, criado aquelas terras afinal de contas, e é por este motivo que não conhecemos mais sequer os nomes dos deuses originais dos humanos. Eles foram simplesmente abandonados. A assinatura, por assim dizer, do pacto foi um evento tão seminal que foi escolhido posteriormente pelos mestres como o evento histórico que marcaria o fim da chamada Era da Aurora, o início dos tempos, e inauguraria a segunda era do mundo em seus registros, a Era dos Heróis, um período de cerca de 4.000 anos de amizade e entendimento entre os humanos e os filhos. Aliás, eu já falei sobre ambas essas eras em vídeos específicos aqui no canal, e você poderá conferi-los nos links na descrição abaixo ou na tela final deste vídeo. Como parte desse novo ambiente de amizade, os filhos se comprometeram inclusive a ensinar aos primeiros homens algumas de suas técnicas e magias ocultas, como por exemplo, os conhecimentos necessários para transmitir mensagens através de corvos, não afixando meras mensagens escritas em suas patas, como fazemos nos dias de hoje, mas sim através da fala. Sim, os filhos ensinaram os primeiros homens a falar com os animais, para que eles pudessem transmitir oralmente suas mensagens. Aos primeiros homens também foi transmitido o conhecimento mágico para a troca de peles, pelos videntes verdes, fazendo com que surgissem wargs entre os humanos pela primeira vez, pelo menos de acordo com o que se sabe. Nos dias atuais, o conhecimento para falar com corvos foi completamente perdido, nos forçando a recorrer aos pergaminhos, mas acredita-se que alguns poucos ainda retenham a sabedoria antiga sobre a troca de peles, embora isso não possa ser confirmado. Os primeiros homens ainda lutariam lado a lado com os filhos em nome de sua própria sobrevivência durante a Era dos Heróis, no evento que ficou conhecido como a Longa Noite, quando os caminhantes brancos vieram e ameaçaram varrer do mundo tudo o que era vivo e quente, e só foram detidos de uma vez por todas pela última coalizão das raças. Mas já falei sobre esse evento em um vídeo próprio também, que também deixarei linkado abaixo para quem quiser conferir. A luta pela própria vida foi bem sucedida, as criaturas foram expulsas de volta ao norte pela coalizão, e o esforço de combate liderado pela figura do último herói, que era muito provavelmente um primeiro homem, salvou o mundo dos vivos, após o que os filhos e os primeiros homens se uniram mais uma vez, e com a ajuda de gigantes e mamutes, além do emprego de uma dose de magia, erigiram a imponente Muralha de Gelo do Norte, para proteger as terras do sul de ameaças semelhantes no futuro, além de criarem também a Patrulha da Noite, famosa ordem militar Westerosi, para proteger e guarnecer essa muralha até o fim dos tempos. A história dos primeiros homens ainda seria marcada pelas ondas de migrações ândalas vindas de além do Mar Estreito, iniciadas em algum momento entre os 8.000 e os 6.000 anos antes da conquista, ou mesmo um pouco mais recentemente, quando os primeiros humanos de Westeros provariam um pouco do seu próprio veneno, por assim dizer, padecendo diante de um inimigo com tecnologia superior, pois seu armamento de bronze tradicional não era páreo para o aço que os ândalos traziam consigo. Isso fez com que os reinos de primeiros homens sucumbissem ou fossem forçados a se adaptar à chegada dos estrangeiros em todos os pontos do continente, com uma única grande exceção:
o Norte, local onde os primeiros homens foram capazes de resistir de forma bem-sucedida aos assédios ândalos, sob a liderança da famosa Casa Stark, que teria sido fundada inclusive por Brandon, o construtor, o mesmo homem que teria supostamente projetado e construído a Muralha de Gelo, milênios antes. Aqui, a cultura e as tradições dos primeiros homens foram mais preservadas que em qualquer outro ponto de Westeros, com a notável exceção do idioma antigo, que quase desapareceu em todos os pontos do continente ao sul da muralha, e que hoje em dia só é falado largamente entre alguns grupos específicos de selvagens. Ainda assim, os nortenhos se orgulham de suas raízes entre os primeiros homens, e muito embora seja importante dizer que, após séculos e milênios de casamentos entre os grupos e de intercâmbio cultural, político e até de guerra, e principalmente após a incorporação do norte ao reino unificado Targaryen 300 anos atrás, seja quase impossível falar em puro sangue ândalo ou em puro sangue dos primeiros homens, seja no norte ou em qualquer outro lugar, eles mesmo assim conservam com picardia e de forma até mesmo raivosa e beligerante seus costumes ancestrais, conforme veremos mais adiante. No que diz respeito à escrita dos primeiros homens, eles possuíam, até onde se sabe, dois sistemas de texto diferentes. Um sistema rúnico, usado para relatos históricos e descrições de clãs, famílias e outros registros importantes, que pode ser encontrado até hoje inscrito em pedras por todos os 7 reinos, embora seu significado seja debatido de forma acalorada na cidadela, e um tipo de escrita demótica para o dia a dia, que se perdeu quase por completo e que também não pode ser traduzido. Por isso, sabemos muito pouco com toda certeza sobre os dias anteriores à chegada dos ândalos, que trouxeram consigo a escrita e a fala comuns, e muito do que foi dito neste vídeo possa ser considerado especulativo. A religião dos primeiros homens, após a celebração do pacto, se tornou a fé nos deuses antigos, que estão em matas, rios, pedras, cavernas, nos céus, nos mares e em tudo o que existe que os cerca. Até os dias de hoje, essa é a fé predominante no norte, onde existem poucos septos e onde o povo inclusive desconfia das palavras dos septões. Existiam e ainda existem também alguns mitos e divindades locais em algumas porções mais isoladas do continente que podem ser atribuídos a uma derivação antiga das crenças nos primeiros homens, como é o caso do próprio deus afogado das Ilhas de Ferro e de seu inimigo jurado, o deus das tempestades, ou é o caso das divindades menores das Irmãs, as ilhas localizadas entre o norte e o vale, mas por serem uma questão mais localizada, não vamos dedicar muito tempo a falar deles. Aliás, a denominação deuses antigos que vem usando desde o início do vídeo é uma posterior, que começou a ser usada largamente apenas após a chegada dos ândalos com seus 7 que são um só, que passaram a ser conhecidos pelos primeiros homens como os novos deuses ou os deuses modernos, em contraponto aos seus, que se tornaram os antigos. Antes desse acontecimento, os deuses antigos eram conhecidos entre os filhos e os humanos apenas como os deuses. A fé nos deuses antigos não demanda rituais elaborados, escrituras sagradas, penduricalhos vistosos ou a participação de sacerdotes, como a dos ândalos, e é muito mais intuitiva. Os nortenhos até os dias de hoje conduzem suas cerimônias e fazem suas orações por si mesmos, normalmente em silêncio, diante de uma árvore coração, em um contato direto com suas divindades antigas, algo que acho, aliás, muito mais elegante. Os bosques sagrados, locais florestados e pacíficos onde uma ou mais árvores coração podem ser encontradas, são ainda hoje alguns dos locais mais importantes dentro de qualquer fortaleza nortenha que se preze, e o de Winterfell, a sede Stark em particular, é bastante impressionante, tendo algo em torno de 3 acres de área florestada e com um represeiro de grandes dimensões, com um rosto antigo e solene. Uma parte controvertida da fé dos primeiros homens era o seu costume de oferecer sacrifícios rituais e sangue e entranhas para seus deuses, até mesmo pendurando as partes de corpos humanos nos represeiros. E ao menos de acordo com o que defende Mestre Yorick, essa prática não era apenas real como acontecia até pelo menos 500 anos atrás, ao menos nas cercanias de Porto Branco, mas naturalmente, tal costume altamente bárbaro foi freado em anos recentes. Quanto às leis antigas praticadas pelos primeiros homens em seus tempos de domínio sobre o continente, pouco e ainda menos é conhecido com certeza, e eventualmente, a simples força da influência ândala sobre o Westeros acabou provocando uma substituição das antigas tradições dos humanos primitivos pelos códigos ândalos, ainda mais após a capitulação do norte diante dos Targaryen. Mas ainda assim, podemos fazer algumas conjecturas com base no que podemos observar em grupos ainda existentes que são diretamente descendentes de primeiros homens, em especial aqueles de além da muralha, ou seja, os selvagens, e até mesmo alguns grupos de dentro do reino, como os nascidos na pedra da ilha de Skagos e os clãs das Montanhas da Lua, no Vale de Arryn, grupos menos tocados pela influência ândala.
Um elemento que parece ter sido muito importante nas formas de governo praticadas pelos primeiros homens nos tempos antigos, por incrível que pareça, parece ter sido a preponderância do processo democrático direto. Muitas das decisões mais importantes dentro das tribos, dos clãs e até mesmo dos reinos dos primeiros homens eram objeto de debates longos e complexos, entre senhores da guerra, chefes tribais, anciãos e reis antigos. E esse tipo de processo político ainda pode ser observado entre os selvagens, que tendem a ser muito mais igualitários e consensuais que suas contrapartes ditas civilizadas do sul, que acreditam firmemente no modelo de governo monocrático real. Isso também pode ser observado através de um costume antigo dos nascidos no ferro. Sua Assembleia de Homens Livres, um grande conselho que reunia capitães e reis oriundos de todo o arquipélago, no qual debatiam para escolher, através de votação, seus próximos soberanos em um regime não hereditário, algo que deve ter parecido muito estranho aos observadores ândalos quando eles primeiro atingiram as Ilhas de Ferro, milênios atrás. Do mesmo modo, no Principado de Dorne, em um passado remoto, os altos reis da região, que governavam as terras em torno da desembocadura do rio Sangue Verde, eram escolhidos da mesma forma, através de votação em um processo não hereditário. Para lá da muralha, encontramos ainda mais um exemplo flagrante desse tipo de tendência democrática dos primeiros homens. O Rei para lá da Muralha, única figura capaz de unir os mais diversos clãs e tribos da região para partir para a guerra contra os sulistas, é sempre escolhido com base em votações, através de suas habilidades, de sua ferocidade como guerreiro e de seus méritos próprios, nunca por uma questão hereditária, e é importante salientar que o filho de um Rei para lá da Muralha não tem nenhum direito a se tornar Rei para lá da Muralha após a morte do pai meramente por isso, e precisa se provar e ser escolhido em sufrágio como qualquer outro. Do mesmo modo, nos Pântanos do Gargalo, o fenômeno dos Reis dos Pântanos também encontra algum respaldo na questão da igualdade. Eles não eram considerados figuras divinas ou algo assim, mas sim os primeiros entre iguais, ainda que tivessem sim alguma espécie de aura especial, pois os outros crânogmanos os consideravam tocados pelos deuses. Obviamente, a democracia nas crônicas, tal como no nosso mundo real, não é perfeita ou à prova de sede de poder de certos grupos ou pessoas, e por isso, esses regimes eleitorais tendiam às vezes a descambar para a violência em nome da conquista do poder à força, como aconteceu por exemplo em Dorne. Mas ainda assim, o modelo mais comum de política, estimulado e cultivado pelos primeiros homens em Westeros, parece ter sido surpreendentemente democrático durante muito tempo, até ser suplantado pela ideia da autocracia e hereditariedade trazida largamente pelos ândalos. Outros costumes culturais marcantes entre os primeiros homens que foram refreados ou combatidos após o início do domínio ândalo sobre a maior parte do continente, ou posteriormente pelos próprios Targaryen, incluíam o direito do senhor à primeira noite, uma prática que pareceu especialmente horripilante para a rainha Alysanne, a esposa do rei Jaehaerys I, que pressionou o rei a banir tal costume de seu reino, e o costume da servidão, que foi abolido também pelos reis dragão, mas que ainda costuma ser praticado de forma discreta nas Ilhas de Ferro até os dias atuais. Os primeiros homens também tinham o curioso costume de não desprezar mulheres grávidas e viúvas, como seria de se esperar em sociedades arcaicas, e isso ao contrário era considerado uma bênção, especialmente em se tratando de viúvas de homens caídos em batalha, pois considerava-se que seus novos maridos teriam a honra de criar os filhos e filhas de heróis, o que era tido como uma grande distinção. No que diz respeito à sua arquitetura original, os primeiros homens não tinham muito para mostrar, pois devido aos tempos muito antigos em que foram predominantes, não existia ainda uma tecnologia construtiva muito sofisticada, e quando os ândalos chegaram com suas técnicas superiores de engenharia e corte de pedras, era apenas natural que elas suplantassem aquilo que os primeiros homens tinham a oferecer, mas podemos ainda assim falar um pouco a respeito de alguns traços marcantes da arquitetura dos humanos originais, como seus distintos fortes anelares, construídos normalmente em elevações estratégicas, que tinham a função de proteger seus assentamentos e fazendas de incursões hostis, especialmente de filhos e gigantes, bem como de outros grupos de primeiros homens, e que são os tipos mais antigos de fortificações existentes em Westeros, pois antes disso as raças antigas mal construíam de todo, e suas distintas torres de castelo construídas em ângulos retos, um design mais tradicional que foi eventualmente abandonado nas construções mais novas em favor do estilo de construção com paredes curvilíneas, que eram mais eficientes em repelir projéteis de trabucos e catapultas e que, por isso, eram tidas como mais vantajosas. Poucos desses fortes anelares sobreviveram até os nossos dias, especialmente ao sul do Gargalo, mas um exemplo que pode ser citado é aquele usado pelos Irmãos Negros da Patrulha para se abrigarem, sobre a elevação conhecida como o Punho dos Primeiros Homens, durante a grande patrulha de Lord Jeor Mormont ao norte.
Outra marca da arquitetura dos primeiros homens, mas essa bem mais soturna, era sua tendência de construir elevações tumulares um pouco abaixo da terra para sepultar seus mortos, especialmente aqueles mais importantes, como reis e chefes de guerra. Diversas dessas elevações tumulares ainda podem ser encontradas em todos os cantos do norte, e aos observadores mais incautos, elas pareceriam um pouco diferentes de simples colinas verdejantes, já que ao longo dos séculos desde suas construções, essas elevações tendem a ser cobertas por gramíneas. Outro costume dos primeiros homens que nos salta aos olhos, pois é tido em alta conta pelos Stark e pelos outros nortenhos até os dias atuais, é o da hospitalidade e dos direitos dos hóspedes. Esse costume é mais ou menos observado em toda Westeros, mas é no norte que ele é mais importante e mais valorizado, muito provavelmente por conta da maior predominância da herança cultural dos primeiros homens por aqui. De acordo com a tradição, uma vez que um convidado coma do pão e do sal de seu anfitrião, ele está automaticamente protegido pelas leis de deuses e homens, ao menos durante uma noite, e não pode ser abusado ou molestado. Naturalmente, o direito é recíproco e também estende tal proteção ao anfitrião, que não poderá ser molestado pelo hóspede, mas é geralmente este quem se encontra em posição mais vulnerável nesses casos, e por isso o costume dá mais ênfase a ele. A violação do sagrado direito de hóspede é considerada pelos nortenhos como a pior das traições, e matar um hóspede sob seu próprio teto é considerado o pior crime que um anfitrião pode cometer aos olhos dos deuses, algo imperdoável que será punido de forma adequada, seja pela justiça humana ou pela justiça divina. Ainda ligado a esse costume, existe também o curioso costume dos presentes de despedida, segundo o qual o anfitrião deve presentear seus convidados com algo valioso ou útil no dia de sua partida, talvez como uma forma de simbolizar o encerramento de sua proteção pelo direito de hóspede, quando ambos partirão caminhos e voltarão a poder guerrear em termos iguais, se assim desejarem. Nos dias atuais, esse costume dos presentes em especial não é mais praticado por todos os lords, mas alguns dos mais velhos ou mais tradicionais ainda mantêm esse costume vivo. Por fim, falemos um pouco do costume e da tradição dos primeiros homens sobre a questão da mortalidade. O primeiro fato a se observar nesse sentido é o antigo costume que dita que o homem que proclama uma sentença de morte deve ser sempre, na visão dos primeiros homens, aquele que também conduzirá tal sentença, normalmente através de decapitações, mas podendo ser também por outros meios de execução. Os primeiros homens provavelmente instituíram esse costume através da crença de que aquele que dita uma sentença de morte nunca deve fazê-lo de forma leviana ou impensada, e que, se for ele mesmo o homem forçado a conduzir a execução, ele será forçado também a considerar com cuidado os prós e contras da questão, e no momento da execução, poderá ouvir as últimas palavras e as últimas considerações do condenado, uma cortesia que os primeiros homens acreditavam ser devida a todos os que estavam prestes a perder a vida. Falando sobre sepultamento, para além das elevações tumulares, os costumes dos primeiros homens evoluíram com o passar do tempo, claro. E especialmente entre os mortos da aristocracia, o sepultamento no subsolo de suas próprias fortalezas, como no caso das criptas de Winterfell para os Stark, se tornou mais comum, e até os dias atuais, um grande número de antigos reis do inverno e senhores do norte estão enterrados sob a fortaleza Stark. Os Bolton, outra grande casa nortenha, também mantém esse costume, sepultando seus mortos nas catacumbas sob o Forte do Pavor. Outra casa adepta a esse costume, embora não seja mais uma casa nortenha há muito tempo, são os Blackwood Solar de Corvarbor, que também mantêm intenso apego às suas raízes de primeiros homens. Todos os mortos da casa são sepultados no terreno sob a grande árvore coração petrificada no pátio de sua fortaleza, que inclusive dá nome ao local. E os Tully de Correrio, embora não sejam uma casa tão ligada aos primeiros homens assim, e sejam seguidores do Sete hoje em dia, também desenvolveram um costume funerário único que parece estar de algum modo vinculado às crenças antigas, sepultando seus grandes senhores em funerais fluviais, enviando seus corpos em barcaças que flutuam pelo ramo vermelho do tridente abaixo e que, mais tarde, são incendiadas por flechas, para queimarem até afundarem, sepultando os Tully de distinção no leito de seus rios tão amados. Os nascidos no ferro, aliás, têm um costume semelhante, embora sejam fiéis ao deus afogado, que, como dito anteriormente, é provavelmente uma divindade derivada dos antigos deuses. Eles sepultam seus mortos de valor no mar, pois acreditam que nenhum verdadeiro nascido no ferro quereria ser consumido pelos vermes sob o solo, e sim se banquetear nos salões subaquáticos de sua divindade, para onde todos os guerreiros nascidos no ferro irão após seu fim terreno.
Por fim, me compete ainda citar de passagem que os Velaryon de Deriva Amarga também mantêm ou, ao menos, já mantiveram o costume funerário de sepultamentos no mar, como aconteceu após a morte de Lord Corlys, o mais poderoso senhor da história da casa, no ano 132. Mas devido ao fato de a casa ser de tradição valeriana, tendo adotado a fé dos Sete sem passar antes pela crença nos antigos deuses, eu não penso que tal costume esteja necessariamente ligado à fé antiga ou aos primeiros homens, e que seja sim uma questão ligada à cultura da própria casa Velaryon. Pois aí está, este foi o meu compilado das informações sobre a história, os costumes, a cultura e todas as coisas que eu achava relevante falar a respeito dos primeiros homens, tanto do passado quanto do presente do universo das crônicas. Pois como nós vimos, os primeiros homens nos tempos das crônicas são largamente os nortenhos e os selvagens. Então pode-se dizer que eles ainda existem, ainda que tenham sido fortemente influenciados pela cultura dos Ândalos e mais tarde pela cultura trazida pelos Targaryen, que tem algum background valeriano. O que vocês acharam do vídeo? O que vocês acham da cultura dos primeiros homens e, por consequência, da cultura única dos nortenhos? E o que vocês acham do fato de que o norte foi a única região de Westeros a resistir de forma bem sucedida contra as invasões ândalas e permanecer sendo largamente uma região de tradição dos primeiros homens? Escrevam aqui abaixo nos comentários as suas impressões, vamos discutir a respeito do tema de hoje. Não se esqueçam mais uma vez de curtir o vídeo, compartilhar com os amigos, se inscrever caso ainda não sejam inscritos e considerar os meios diretos de contribuição com o canal que eu expliquei no começo do vídeo. Também peço a todos que deem uma olhadinha aqui embaixo nos links de produtos do canal da Amazon, que isso também ajuda muito. E também quero convidar a todos a se inscreverem no meu segundo canal, a Omnipédia, onde eu falo de tudo relacionado às ciências humanas, de maneira geral. O canal é novo, mas já conta com pelo menos 7 vídeos, se não me falha a memória, então já tem um materialzinho legal para vocês conferirem. O link está aqui embaixo na descrição e no comentário fixado. Eu agradeço a todos mais uma vez pela audiência, pela paciência e pelo interesse naquilo que eu faço. E eu verei a todos novamente no próximo vídeo aqui no MGF ou lá na Omni. Eu pretendo fazer mais um vídeo aqui pro MGF pelo menos, antes de voltar para lá. Mas é só ficar de olho na aba comunidade dos dois canais que vocês vão ficar sabendo das novidades. Ou então no meu Instagram, o meu arroba é OtávioMGFBR. Me segue por lá também, que vocês têm informações em primeira mão sobre o andamento dos dois canais. Demorou? Grande abraço a todos e valeu!